Há uma dor que não sangra, mas grita por dentro. Uma dor que não deixa marcas visíveis, mas se espalha em silêncio pelos cantos do corpo, da mente, do coração. É a dor de não ser visto, a dor de se doar inteiro e mesmo assim ser ignorado. Quando alguém que você ama te trata como se você fosse descartável, não é apenas a autoestima que se abala, é o corpo inteiro que registra, é a biologia que se curva, é o sistema nervoso que entra em alerta. Bruce Lipton nos lembra, não são apenas os pensamentos que moldam nossa vida, mas as crenças silenciosas, aquelas que absorvemos na infância, nos traumas, nos silêncios. E se, lá no fundo, você acredita que não é digno de ser valorizado, essa crença se transforma em química, e essa química contamina o campo vibracional que você emite. Você começa a vibrar escassez, a vibrar medo, a vibrar a dúvida: será que eu mereço? E o mundo lá fora responde como um espelho exato, devolvendo rejeição, ausência, descaso. Joe Dispenza aprofunda isso quando diz que o campo eletromagnético do coração é mais forte que o do cérebro. Não é o que você pensa que te define, mas o que você sente de verdade quando ninguém está olhando. Se lá dentro mora um medo de não ser suficiente, essa é a música que o seu coração está tocando. E os outros, sem perceber, dançam no ritmo que você está emitindo. É por isso que muitas vezes quem não te valoriza continua não valorizando. Não porque você não mereça, mas porque sua vibração ainda está em desequilíbrio com quem você verdadeiramente é. Pense nisso. Você é como uma estação de rádio emocional. Se está sintonizado na frequência da dúvida, da carência, da mendicância emocional, é essa programação que o outro capta. Mas quando você muda o canal interno e começa a vibrar seu valor como uma verdade inegociável, algo muda. Muda em você, muda no campo, muda no outro. Quem te ignorava começa a sentir desconforto, porque o sinal que você emite agora é novo, é forte, é claro, é digno. E quem não está em sintonia com essa nova frequência sente o colapso, porque você deixou de ser o eco do abandono e passou a ser a presença do merecimento. A verdade é que não existe rejeição mais dolorosa do que a que ecoa dentro de nós. E também não existe cura mais poderosa do que reconhecer que tudo começa aqui, dentro, no corpo, na emoção, no campo que você vibra. Bruce Lipton e Joe Dispenza não falam apenas de ciência, falam de alma, falam de como a vibração do nosso valor é percebida pelo universo antes mesmo de abrirmos a boca. Então, se você sente que está sendo negligenciado, ignorado, tratado como um extra no filme da vida de alguém, talvez seja hora de mudar a frequência, não para chamar atenção, mas para lembrar ao mundo que você não é invisível. Você é energia viva. E quando essa energia se alinha com a verdade do seu valor, quem não te valorizava não sabe mais onde pisar, porque o terreno que antes era previsível, agora é sagrado. E ninguém pisa onde você aprendeu a ser altar. Silêncio consciente. O som que rompe o ciclo da mendicância afetiva. O silêncio tem uma força que a palavra não alcança. Ele é subestimado por quem busca respostas barulhentas. Mas é exatamente no silêncio que mora a vibração mais potente da dignidade. Quando você escolhe o silêncio, não como forma de fuga, mas como presença energética, algo se reorganiza no campo. O outro espera uma reação, espera a cobrança, espera a explicação, espera a justificativa, mas você não dá nada disso. Você oferece o vazio, um vazio cheio de presença, um vazio que carrega, em silêncio, o peso do seu valor intacto. Há um ciclo doentio na mendicância afetiva. Aquele impulso quase automático de se justificar, de se explicar, de tentar provar que é bom, que é leal, que está ali por amor. Mas, no fundo, a necessidade de reafirmar o tempo todo que você vale algo
já denuncia a ferida. Quem tem valor verdadeiro não grita por reconhecimento, ele apenas vibra. E essa vibração, mesmo em silêncio, é sentida. O silêncio consciente é, na verdade, um grito interno de basta. É um recuo que não esconde covardia, mas revela maturidade vibracional. Quando você se cala com consciência, você entrega o outro ao eco da própria ausência. É como se você dissesse: não preciso mais da sua validação para existir. E essa ausência de luta desarma quem antes se alimentava da sua insistência. A mente racional pode se perguntar: mas será que ele vai perceber o que perdeu? E a resposta é simples. Quando você some em silêncio, não é o seu corpo que desaparece, é a sua energia que se retira. E isso, para quem estava acostumado com sua presença constante, é um abalo, um colapso. Um espelho. Bruce Lipton fala sobre como o campo vibra antes mesmo da matéria se manifestar. E é isso que o silêncio consciente provoca, uma ruptura no campo, uma quebra no padrão vibracional que o outro esperava. Quando você deixa de correr atrás, quando você silencia o desespero, quando você recolhe a necessidade de ser visto, você se torna centro. E todo centro gera gravidade. O que antes girava longe começa a ser puxado pela força do seu próprio eixo. Não há grito mais alto do que o silêncio de quem finalmente se vê, de quem não pede mais atenção, de quem não implora mais por presença, de quem entende que seu valor não precisa ser dito, precisa ser sentido. E o outro vai sentir. Vai sentir a ausência do barulho que antes o alimentava. Vai sentir o vazio deixado por alguém que finalmente se lembrou de que não precisa mais mendigar. Porque quem vibra a presença verdadeira, mesmo em silêncio, nunca desaparece. Ele se torna inesquecível. O não como ato sagrado. Recusar migalhas reconstrói seu campo eletromagnético. Dizer não pode parecer simples, mas para quem aprendeu a sobreviver aceitando migalhas, esse não soa como ruptura, como ameaça, como culpa. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que aceitar pouco era melhor do que não ter nada, que permanecer onde não há reciprocidade era mais seguro do que enfrentar o vazio da ausência. Mas a verdade é que cada sim que você deu ao que te machucava, cada sim dado ao que diminuía seu valor, foi como uma assinatura invisível no contrato da própria desvalorização. O campo vibra conforme o que você consente. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente molda não só nossa biologia, mas também o que atraímos. Quando você diz sim a algo que fere seu merecimento, está treinando seu campo para normalizar a escassez. E o universo, que responde à sua coerência interna, entende que você está satisfeito com o mínimo, e então o mínimo continua vindo. Não por castigo, mas por padrão vibracional. Dizer não nesse contexto é mais do que impor um limite. É declarar silenciosamente que você já não está mais disponível para aquilo que te encolhe. É como recalibrar o seu campo energético e, com ele, todas as suas relações. O não é um ato sagrado porque é um sim para si mesmo, um sim para a sua dignidade. Um sim para a abundância emocional que você deseja atrair. É nesse instante que o campo se reorganiza, que a vibração muda, que o outro percebe, mesmo sem entender, que algo saiu do lugar. O mais curioso é que, ao recusar o pouco, você cria um vazio. E esse vazio, para quem te oferecia migalhas, é desconcertante, porque antes bastava qualquer migalha para te manter por perto. Agora não. Agora você só permanece onde há verdade, inteireza, respeito. E isso desestabiliza. Isso causa confusão em quem ainda vive no ciclo de barganha emocional. Recusar o pouco não é arrogância, é consciência, é cura. É o momento exato em que você para de se moldar às sobras e começa a vibrar como quem merece o banquete completo. Joe Dispenza afirma que o corpo é moldado pela repetição das emoções. Se você repete o padrão de se contentar com menos, seu corpo se habitua à dor, à espera, à frustração. Mas ao repetir o não com firmeza e amor próprio, seu corpo começa a reconhecer uma nova identidade.
um novo destino. E é esse novo destino que o outro, aos poucos, começa a perceber. A ausência de resposta, a recusa, a firmeza. Tudo isso causa impacto, tudo isso comunica, tudo isso muda a forma como te enxergam. Porque quando você deixa de aceitar o mínimo, começa a emitir um sinal claro. Agora, você só se conecta com o que vibra na mesma frequência da sua verdade. E quem não consegue te alcançar, sente a perda, sente o vazio, sente o colapso de não ter mais acesso ao seu coração. Autovalidação energética. O que você vibra quando ninguém está olhando. Há um tipo de presença que ninguém vê, mas todos sentem. Ela não está no tom da sua voz, nem nas palavras que você escolhe. Está no campo que você emana quando está em silêncio, quando está sozinho, quando não está sendo observado. Nesse momento íntimo e invisível, você revela o que realmente acredita sobre si mesmo. Não importa o que você diz, importa o que você vibra. E o que você vibra quando ninguém está olhando molda tudo aquilo que o mundo devolve para você. A autovalidação energética não depende de aplausos, curtidas, mensagens ou confirmações externas. Ela nasce do espaço onde a sua alma repousa em paz com quem você é. Quando você começa a validar sua existência sem precisar de plateia, algo muda. Muda no seu corpo, muda no seu campo, muda na sua postura. E quem antes te ignorava, sente esse movimento. Porque o mundo responde ao que é emitido de forma autêntica, não ao que é representado na superfície. Bruce Lipton ensina que o subconsciente comanda grande parte das nossas reações e que para reprogramá-lo é preciso consistência vibracional. Ou seja, o que você sente de forma recorrente se torna sua assinatura energética. Se você sente que não é suficiente, mesmo sem dizer uma palavra, seu campo registra e o mundo responde. Mas se aos poucos você começa a emitir outra informação, a de que você é inteiro, digno, completo, mesmo que ninguém veja, a realidade começa a se reorganizar. O universo é sensível à coerência. Ele não se comove com performances. Ele se alinha com verdades silenciosas. E é por isso que a autovalidação é uma das atitudes mais poderosas que existem. Porque ela não precisa convencer ninguém. Ela simplesmente emana. E o que emana do centro, do íntimo, do invisível, tem uma força magnética implacável. Quando você começa a se tratar como alguém valioso, mesmo na solidão, mesmo na ausência de reconhecimento externo, o campo percebe. E quem antes te via como dependente, começa a sentir que você se tornou soberano. Joe Dispenza fala sobre o poder de gerar estados internos, sem precisar que o externo mude primeiro. Isso é autovalidação. É vibrar merecimento sem prova. É sustentar amor próprio mesmo diante do silêncio alheio. Quando isso acontece, o seu campo deixa de pedir e começa a oferecer. Deixa de buscar confirmação e passa a irradiar certeza. E essa mudança, ainda que imperceptível aos olhos, provoca efeitos profundos nas relações, porque ninguém permanece indiferente diante de alguém que parou de implorar por valor e começou a ser valor. O outro sente, mesmo sem entender, sente que o jogo virou, que o centro mudou, que agora quem vibra a presença verdadeira já não cabe mais nas antigas dinâmicas. E quem não te valorizava começa a perceber que perdeu o acesso ao que era constante, porque agora você vibra para si. E o mundo inteiro, silenciosamente, começa a se curvar diante disso. Presença plena. Estar inteiro, onde o outro está ausente, muda o jogo. Às vezes, o que dói não é a ausência do outro em si, mas o espaço vazio que ele deixa mesmo estando fisicamente presente. Há pessoas que estão ao nosso lado, mas suas almas já partiram há tempos. E mesmo assim, insistimos em ocupar os espaços onde o afeto não chega mais. Ficamos ali, tentando preencher com nossa presença o vazio da ausência alheia, tentando compensar com esforço aquilo que deveria ser trocado com naturalidade. Mas a verdade é que quando o outro não está, você não precisa sumir de si mesmo. Você pode permanecer inteiro,
presente, vivo. Estar inteiro onde o outro está ausente é uma revolução silenciosa. É recusar-se dissolver na negligência. É ocupar seu próprio espaço energético sem se encolher para caber na ausência do outro. Essa atitude, embora sutil, tem um impacto profundo, porque até então você se adaptava, você esperava, você se dobrava, mas de repente algo muda, você permanece e permanece com dignidade, não com esperança, permanece com presença, não com expectativa. Bruce Lipton afirma que o ambiente molda a célula, mas que também podemos mudar o ambiente a partir da consciência. E é isso que acontece quando você escolhe estar inteiro em um lugar onde o outro está fragmentado. Você deixa de responder ao padrão, você rompe o ciclo, você altera o campo. O outro, acostumado com sua fragilidade, começa a sentir sua força. Uma força silenciosa, mas firme. Uma força que diz: eu não preciso desaparecer só porque você não está me enxergando. Essa presença plena não é resistência nem orgulho. É cura. É o início de uma nova vibração. É quando você passa a se reconhecer mesmo quando o outro não reconhece. Joe Dispenza fala que a energia segue a atenção. E quando você retira sua atenção do vazio deixado pelo outro e volta a colocá-la em si, o fluxo muda. Sua energia deixa de escorrer para o buraco da ausência e passa a alimentar suas próprias raízes. E aos poucos você começa a florescer, mesmo na estação em que o outro escolheu o inverno. O mais transformador dessa atitude é que ela devolve a responsabilidade vibracional para quem se ausentou. Você não precisa mais correr atrás, nem se ajustar, nem esperar. Basta permanecer presente. Presente para si. Presente para sua verdade, presente para aquilo que você não está mais disposto a negligenciar. E essa presença, sem esforço, sem apelo, sem mendicância, se torna incômoda para quem se acostumou com sua ausência interior. Porque agora, quem está inteiro ali é você. E isso muda tudo, porque o amor próprio não grita, mas preenche. Não acusa, mas irradia. E quando você se ocupa com inteireza, o outro, inevitavelmente, percebe que perdeu o que havia de mais valioso, sua presença viva em um espaço que antes era ocupado por fantasmas. O erro invisível de vibrar carência disfarçada de amor. Nem toda entrega é amor, nem toda presença é cuidado, nem todo gesto de afeto nasce da abundância. Às vezes, o que parece doação é, na verdade, medo. Medo de sumir, medo de ser esquecido, medo de não existir sem o outro. E esse medo, camuflado de gentileza, de atenção, de estou aqui para o que precisar, vibra carência, vibra dependência, vibra escassez. E o campo, que não responde às palavras, mas sim à energia, capta isso com precisão e devolve exatamente o que está sendo emitido. Descompasso, desequilíbrio, desvalorização. Vibrar carência disfarçada de amor é uma armadilha sutil, porque por fora parece entrega, mas por dentro há um vazio tentando ser preenchido a qualquer custo. E quem está do lado de fora, mesmo sem entender racionalmente, sente. Sente que aquele afeto vem com peso, vem com expectativa, vem com cobrança silenciosa. Bruce Lipton ensina que a biologia da crença molda a expressão genética. E quando a crença por trás das suas atitudes é: se eu não me doar ao extremo, serei abandonado, o seu corpo vibra essa ansiedade. E a sua presença, por mais amorosa que pareça, carrega uma tensão que o outro sente e se afasta. O campo não responde à intenção racional, mas à verdade vibracional. Você pode acreditar que está agindo por amor, mas se, lá no fundo, o que te move é medo, essa será a frequência dominante. E medo nunca atrai presença genuína. Medo repele, medo sufoca, medo exige. E é por isso que tantas relações desmoronam silenciosamente, mesmo quando há demonstrações constantes de afeto, porque o amor que nasce da carência não acolhe,
aprisiona. Joe Dispenza fala da importância de criar estados emocionais elevados antes de qualquer mudança significativa. Mas para isso, é preciso reconhecer o que realmente está sendo vibrado. E reconhecer esse erro invisível é um ato de coragem, porque é desconfortável admitir que, às vezes, o que parecia amor era só desespero disfarçado. É doloroso ver que o que foi chamado de cuidado era, na verdade, uma tentativa de ser necessário, de não ser deixado para trás. Mas é nesse ponto que a cura começa. Quando você deixa de dar para ser amado e começa a amar sem necessidade de retorno, o campo se transforma. O amor, então, deixa de ser um pedido e passa a ser uma escolha, uma vibração limpa, leve, sem amarras. E o outro sente a diferença. Sente que agora você não está mais tentando convencer ninguém a ficar. Você está apenas sendo. E ser com inteireza, com verdade, com presença, desestabiliza quem só sabia te lidar quando você vibrava a ausência de si. Quando você tira a carência do caminho, o amor encontra espaço para ser o que ele realmente é, livre. E quem não souber amar na mesma frequência vai se perder, porque o jogo virou. Agora, sua presença não vem mais com dívida, vem com verdade, vem com valor, vem com uma luz tão inteira que só pode ser vista por quem já não precisa mais que você se apague para permanecer. Suma energeticamente a arte de se recolher sem desaparecer de si mesmo. Há ausências que doem e há ausências que curam. A diferença está em quem decide se retirar. E por quê? Quando alguém se ausenta de você por descaso, o corpo sente o golpe. Mas quando é você quem escolhe se afastar de forma consciente, silenciosa e vibracional, o campo se reorganiza. O afastamento energético não é fuga, não é jogo, não é vingança, é proteção, é respeito. É o momento em que você deixa de investir sua luz em lugares que só sabiam se alimentar da sua presença sem oferecer reciprocidade. Sumir energeticamente não é desaparecer do mundo, é deixar de se colocar onde sua energia é mal recebida, é se recolher sem abandonar a si mesmo. É parar de entregar seu brilho para olhos que já estavam cegos de costume. Quando você se retira de forma vibracional, não com drama, não com cena, não com grito, o impacto é mais profundo, porque você não está pedindo para ser notado, você está apenas deixando de insistir. E esse gesto silencioso, quando vem da alma, causa um colapso no outro. Bruce Lipton nos lembra que as células se moldam conforme o ambiente. E da mesma forma, nossas relações se moldam conforme os campos que sustentamos. Quando você para de emitir sinais de dependência, de busca, de tentativa constante de ser aceito, a outra pessoa começa a sentir um vazio. Mas não é qualquer vazio, é o vazio da sua presença que antes preenchia o espaço sem ser valorizada. E agora não está mais ali. O recolhimento energético não é ausência de amor, é amor próprio em ação. É você dizendo a si mesmo, não preciso mais me oferecer onde não há receptividade. Joe Dispenza fala sobre o impacto que a intenção coerente tem no campo, e essa decisão silenciosa de se afastar sem se apagar, de parar de insistir sem se fechar para a vida, é uma das intenções mais poderosas que existem, porque ela não nega o sentimento, mas afirma a dignidade. Ao recolher sua energia, você oferece ao outro o espelho mais nítido, a falta. E só na falta é que muitos percebem o quanto estavam sendo sustentados sem saber, o quanto estavam sendo alimentados pela sua luz constante. Quando essa luz se retira, a sombra se revela. E a dor de quem sente esse vácuo não é a sua ausência física, mas a perda do acesso ao que era profundo, genuíno, constante, algo que não se compra, não se força, não se encontra em qualquer lugar. Sumir energeticamente é, portanto, uma atitude de força, não de fraqueza. É quando você deixa de participar do jogo da mendicância afetiva e se recolhe para um espaço onde sua luz é nutrida por si mesma. E quem não soube valorizar sua presença, agora precisa lidar com a ausência.
não como punição, mas como consequência natural de quem finalmente entendeu que não precisa mais estar onde não é celebrado. É nesse momento que você se torna espelho, não por ego, mas por verdade. Um espelho onde o outro se vê e, talvez pela primeira vez, perceba o quanto perdeu quando achou que você nunca iria embora. Coerência emocional, o segredo silencioso que reprograma sua frequência. Há um momento em que o corpo e o coração precisam se encontrar. Um momento em que o que você diz começa a ser o que você realmente sente. E o que você sente começa a se alinhar com quem você decidiu ser. Essa é a coerência emocional, a união entre pensamento, sentimento e ação. E ela é silenciosa, quase imperceptível, mas absolutamente poderosa. Bruce Lipton explica que a coerência entre mente e emoção não apenas muda o seu estado interior, ela altera a expressão genética. Ou seja, o corpo responde, o campo vibra diferente, a realidade se transforma. Quando você vive em conflito entre o que sente e o que demonstra, o campo recebe sinais misturados. Você diz que está bem, mas vibra carência. Você sorri, mas por dentro está em frangalhos. E o universo, que responde à verdade vibracional, não entende as palavras, entende a frequência. É por isso que muitas vezes você atrai exatamente aquilo que não quer. Porque ainda que diga, eu mereço mais, sua emoção ainda está presa ao medo de não ser suficiente. E essa dissonância mantém o ciclo de dor. A coerência emocional, portanto, não é apenas sobre positividade, é sobre verdade, é sobre sentir o que se diz, é sobre agir com base no que se acredita, é sobre parar de mentir para si mesmo para agradar o outro. Quando você começa a viver de forma coerente, seu campo se alinha com uma força que não pode ser ignorada. O outro sente, e sente de forma profunda, porque algo mudou na sua energia. Algo que antes era frágil se tornou firme. Algo que antes pedia passou a emanar. Joe Dispenza afirma que quando há harmonia entre o cérebro e o coração, o campo eletromagnético se expande. E esse campo, quando em coerência, se torna magnético, atraente. Claro, ele comunica sem esforço. E nesse estado você não precisa mais provar nada, não precisa se justificar, não precisa convencer. Sua energia fala por você, e quem está ao seu redor sente essa mudança. Sente que agora você está inteiro, e quem está inteiro não negocia sua verdade para manter conexões frágeis. O mais transformador da coerência emocional é que ela rompe padrões, ela dissolve vícios emocionais, ela quebra ciclos de repetição que vinham se perpetuando há anos. Porque quando você se alinha internamente, o externo começa a se ajustar, não de forma imediata, mas inevitável. E é nesse processo que quem não te valorizava começa a perceber que algo mudou. Talvez ainda não entendam o que, mas sentem. Sentem que agora você vibra com firmeza, com clareza, com uma presença que não se curva mais. Essa coerência é silenciosa, mas avassaladora. Ela não grita, mas transforma. Ela não exige, mas afasta o que não está em sintonia. E atrai naturalmente aquilo que vibra na mesma frequência. Quando você alcança esse estado, não precisa mais de estratégias para ser valorizado. Você já se tornou valor. E o mundo inteiro se reorganiza diante disso. Porque a verdade que emana de um ser coerente é uma força que ninguém consegue ignorar por muito tempo. A armadilha da revanche vibracional. Querer provar seu valor gera dissonância. Há um impulso quase automático em quem foi desvalorizado. Provar. Provar que é bom o suficiente, que é digno, que tem valor, que merece ser amado. Esse impulso, embora compreensível, é perigoso, porque a tentativa de provar o próprio valor parte do pressuposto de que ele ainda depende da validação do outro. E enquanto você estiver tentando convencer alguém de que é digno, estará vibrando a ausência daquilo que já deveria ser inegociável dentro de si. A revanche vibracional não é feita com palavras duras, nem com ações conscientes de retaliação. Ela é sutil, é aquela postagem
indireta, é aquela ausência forçada, é aquela tentativa de despertar ciúmes, de mostrar ao outro o que perdeu. Mas essa atitude, embora pareça força, ainda é dependência, ainda é reação, ainda é a energia do olhe para mim. E o campo capta a dissonância, capta o desequilíbrio, e o que poderia ser libertação vira mais um nó vibracional. Bruce Lipton ensina que as células reagem ao ambiente, mas também ao estado emocional. Quando você vibra esforço para ser visto, sua biologia sente. Seu corpo entra em estado de luta. Sua mente se prende ao outro. E sua energia fica refém da aprovação que não vem. Você deixa de ser o centro e volta a orbitar o desejo de ser aceito. E nesse lugar, sua vibração enfraquece, porque o valor que precisa ser provado já não é valor. É carência disfarçada de atitude. Valor autêntico não precisa se justificar, não precisa ser exibido, não precisa ser aceito para existir. Ele apenas é. E quando você se instala nessa certeza, a necessidade de provar desaparece. Joe Dispenza nos lembra que o estado interno deve preceder a manifestação externa. Ou seja, você só atrai o reconhecimento verdadeiro quando já não precisa mais dele para se sentir inteiro. E essa mudança interna, ainda que imperceptível, é sentida, porque quem está firme em si mesmo emana uma paz que desarma qualquer resistência. A armadilha de querer provar é que, muitas vezes, ela te prende ao ciclo de quem te feriu. Você segue tentando se mostrar, esperando que finalmente enxerguem seu valor. Mas o verdadeiro rompimento acontece quando você deixa de desejar esse olhar, quando a ausência do outro não te define mais, quando você não precisa mais do eco da validação externa para sentir a solidez do seu próprio ser. E é exatamente nesse ponto que o outro entra em colapso, porque enquanto você lutava por atenção, havia controle, havia previsibilidade, havia domínio, mas agora há silêncio. Há presença. Há um vazio onde antes havia esforço. E esse vazio é ensurdecedor para quem se alimentava da sua tentativa constante de ser visto. Agora, você não prova mais. Você apenas vibra. Vibra presença. Vibra inteireza. Vibra a liberdade de não depender mais do olhar do outro para reconhecer aquilo que dentro de você sempre foi verdade. O paradoxo da indiferença energética. Deixar de lutar pelo amor ativa a escassez no outro. Existe um ponto em que o silêncio se torna mais eloquente que qualquer apelo, em que a ausência começa a pesar mais do que a presença constante. Esse ponto nasce quando você desiste de lutar por algo que nunca deveria ter exigido tanto esforço para existir. O amor não é desistência por fraqueza, é uma entrega serena ao fato de que insistir onde não há espaço é, na verdade, um ato de autoabandono. E quando você solta, quando solta de verdade, uma reviravolta começa. Não em você, que já iniciou sua cura, mas no outro, que passa a lidar com um vazio que antes era preenchido pela sua tentativa constante de ser notado. O paradoxo está exatamente aí. Enquanto você luta, o outro repousa. Enquanto você insiste, o outro se acomoda. Enquanto você vibra necessidade, o outro responde com indiferença. Mas quando você para, tudo se inverte. Quando você desiste de convencer, o outro precisa começar a sentir. E o que ele sente, muitas vezes pela primeira vez, é o eco da própria negligência. Porque agora não há mais quem esteja ali para sustentar o vínculo sozinho. Agora não há mais sinal vibracional vindo de você. Só silêncio, só ausência, só a sua energia recolhida. Bruce Lipton nos mostra que nossas células aprendem com repetição. E o campo ao nosso redor também aprende com os padrões emocionais que sustentamos. Quando você para de repetir o padrão de mendigar atenção, de buscar presença, de oferecer afeto onde não há reciprocidade, o campo entende. Algo mudou. E essa mudança não é sutil, ela reverbera. Reverbera no outro, que antes se sentia seguro pela sua presença constante. Reverbera na relação, que antes se mantinha pela sua insistência. Reverbera em você,
que começa a perceber que sua paz é mais valiosa do que qualquer tentativa de ser amado por quem não sabe como. Joe Dispenza fala da importância de quebrar o ciclo do hábito emocional, e parar de lutar por amor é um desses rompimentos. É quando você quebra o vício do sofrimento e começa a se abrir para algo novo, não fora, mas dentro, porque agora você já não precisa mais do retorno do outro para se sentir digno. Você já sabe, você já sente, você já vibra, e o outro, que antes nadava na abundância da sua entrega, agora precisa encarar a escassez deixada pela sua ausência. Não a escassez de você, mas a escassez daquilo que ele não soube valorizar. E essa ausência pesa, desestabiliza, confronta. Porque quem está acostumado com o excesso da sua presença não sabe lidar com o vazio que surge quando você deixa de implorar. O paradoxo é esse: sua ausência ativa o que sua presença nunca conseguiu. Sua retirada cria uma inquietação que suas palavras jamais causaram. Sua paz silencia o jogo. E quando o jogo se silencia, o outro precisa encarar a própria falta. E talvez, só talvez, perceba o quanto havia ali, até não haver mais. Alinhar com sua nova frequência, agir como se já fosse impossível ser desvalorizado. Há uma diferença silenciosa, mas poderosa, entre alguém que deseja ser valorizado e alguém que já vive como se sua valorização fosse um fato. Essa diferença não está nas palavras, nem nas atitudes visíveis. Está no campo, está na vibração, está na convicção interna que transborda em cada gesto, em cada silêncio, em cada escolha. Quando você se alinha com a frequência do merecimento, o mundo ao redor muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona dentro dele. Neville Goddard dizia: viva no fim. Viva como se aquilo que você deseja já fosse real. Isso não é fingimento, é coerência vibracional, é emitir agora a frequência daquilo que você quer experimentar. No caso da valorização, isso significa deixar de buscar, de convencer, de esperar e começar a agir como quem já é plenamente visto, respeitado e amado. Quando você se move a partir desse estado, sua energia se torna imperturbável e quem te subestimava, sente que não há mais abertura, que não há mais brecha, que agora sua vibração não pede mais por nada. Ela simplesmente é. Bruce Lipton explica que o corpo responde às crenças com alterações biológicas reais. E quando você internaliza a crença de que merece, o seu corpo vibra dignidade. Sua voz muda. Suas escolhas mudam. E com isso, o outro também muda ou se afasta, porque a nova frequência expulsa tudo o que não está em sintonia. Quem antes se aproveitava do seu esforço excessivo para manter conexões, começa a perceber que essa versão de você não existe mais. Agora, existe outra coisa. Uma presença que não negocia mais sua paz. Uma vibração que não se curva mais para caber nos moldes do que é pequeno. Viver como se já fosse impossível ser desvalorizado não é arrogância, é consciência. É maturidade emocional. É o reconhecimento de que o seu valor não nasce da resposta do outro, mas da relação que você construiu com sua própria essência. E essa postura, essa firmeza tranquila, essa certeza silenciosa desestabiliza, porque o outro, acostumado com sua flexibilidade emocional, agora encontra uma rocha, um limite, um campo que não cede mais. Joe Dispenza reforça que toda transformação começa com um novo estado do ser. Quando você muda o estado, a vida responde com novas experiências. E essa é a chave. Não é esperar ser valorizado para se sentir digno. É se sentir digno primeiro e deixar que o mundo se adapte, porque o universo não entrega o que você quer, ele entrega o que você é. E quando você se torna valor, você atrai valor. Quando você se torna presença, você afasta a ausência. Quando você vive no fim, o meio começa a se alinhar. E quem não te valorizava,
agora sente um abismo entre a versão de você que eles conheciam e a que você se tornou. Um abismo que não pode mais ser atravessado com migalhas, desculpas ou ausência, porque agora você vibra como quem sabe quem é, sabe o que merece. Sabe que sua luz não está mais disponível para quem não tem olhos para enxergar. E esse saber, silencioso e firme, é exatamente o que os desespera. Quando você vibra merecimento, quem te perdeu sente o vácuo. Existe uma vibração que não se ensina com palavras, não se implanta com esforço, não se conquista com táticas. Ela nasce de dentro. Ela surge no exato momento em que você decide, de forma íntima e definitiva, que não aceita mais menos do que merece. Quando essa vibração se instala, não é preciso anunciar. Ela se manifesta no olhar, no silêncio, nas escolhas, na postura do corpo. Bruce Lipton afirma que mudar a crença interna muda a química do corpo, e o corpo inteiro passa a operar em uma nova frequência. É essa frequência que cria um novo campo. E esse campo, por si só, já é um filtro. Ele repele o que não está alinhado e magnetiza o que ressoa com sua nova verdade. Aqueles que te perderam não sentem sua ausência apenas como um vazio qualquer. Eles sentem a ausência da sua antiga vibração, aquela que buscava, que insistia, que se moldava. Quando essa vibração desaparece, o outro entra em colapso, porque o que sustentava a relação não era só sua presença física, mas a frequência do seu afeto. E agora, ela não está mais ali. Está diferente, está inteira, está em paz. E isso desarma, isso desestabiliza, isso revela. Neville Goddard dizia que o mundo externo é apenas o reflexo fiel do estado interno mantido com fé emocional. E quando você vibra merecimento como estado natural, o mundo muda, as relações mudam, os olhares mudam, porque a vibração não pede mais aprovação. Ela apenas se irradia. Não há esforço, apenas verdade. Não há cobrança, apenas alinhamento. Não há ansiedade, apenas presença. E o mais impressionante é que o universo começa a te devolver essa mesma qualidade de vibração. Pessoas mais conscientes, situações mais saudáveis, afetos mais recíprocos. Reprogramar o campo interno não é rápido, mas é possível. E o primeiro sinal de que essa reprogramação começou é o incômodo que você causa em quem antes te tratava como plano de fundo. Agora, você virou centro, mas não o centro do palco do outro, o centro de si mesmo. E isso muda tudo, porque não se trata mais de mudar o outro, mas de mudar a frequência que tolerava o mínimo. A dor de ser desvalorizado agora é vista como o sinal do que foi permitido por tempo demais. E esse reconhecimento abre espaço para a cura. Quem te perdeu sente o vácuo, não da sua presença, mas do seu campo, do campo que antes sustentava o vínculo sozinho, do campo que antes tolerava silêncios abusivos, migalhas emocionais, presenças vazias. Agora, esse campo não existe mais. No lugar dele, há firmeza, há consciência, há amor próprio. Valor não se exige, valor se irradia. E essa irradiação é silenciosa, mas avassaladora, porque não há como não sentir, não há como não perceber. Quando você vira o campo, vira a própria história. E o outro, acostumado com o roteiro antigo, se perde, porque agora o que havia de mais acessível se tornou inatingível. E não por vingança, mas por evolução. Porque quem vibra merecimento já não cabe mais em vínculos onde o amor precisa ser implorado. E isso, para quem te subestimava, é o início do fim, o fim do controle, o fim do jogo, o fim do acesso à sua luz. E para você, é o início de tudo aquilo que só começa quando você se recusa definitivamente a aceitar menos do que sua alma já sabe que merece.